Muito obrigado, muito boa tarde. Agradeço ao Fórum de Saúde para o século XXI o convite para estar aqui hoje e permitir-me voltar a refletir sobre política de saúde, depois de ter pensado noutros assuntos durante algum tempo. O tema que nos trouxe... Não está ali? O tema que me sugeriram para a intervenção de hoje é o financiamento e a sustentabilidade do SNS no futuro. Aquilo que eu pretendo fazer nestes 20 minutos a meia hora que me foram concedidos é não chamar a atenção para um problema de sustentabilidade, para um problema de financiamento que estou convencido que todos conhecem, mas dar o passo seguinte, que é tentar perceber as causas desse problema e, sobretudo, a dimensão do problema de financiamento e a dimensão da falta de sustentabilidade potencial que o nosso sistema de saúde tem. E, portanto, eu vou começar, metodologicamente eu só consigo falar de futuro olhando para o passado, não tenho dons de adivinhação e, portanto, aquilo que eu vou fazer é ver o que aconteceu nos anos mais recentes e daí tirar conclusões sobre o que poderá vir a acontecer no futuro. E aquilo que nós constatamos neste primeiro gráfico é que a despesa de saúde tem aumentado sistematicamente ao longo do tempo. Esta já é a despesa em termos reais, já descontei aqui o efeito da inflação. E como podem ver, quer para Portugal, esta linha vermelha, quer para a OCDE, na União Europeia, as linhas verde e azul, há uma tendência crescente de crescimento. É verdade que aqui há uma alteração, mas é uma alteração muito pontual. Foi no período de 2010-2012, houve um ajustamento na despesa de saúde em Portugal. Se repararem também na União Europeia, houve uma alteração na medida em que nesse período a despesa não cresceu como vinha crescendo até aí, mas aquilo que parece evidente da análise dos anos seguintes, quer na União Europeia, quer em Portugal, é que o ritmo de crescimento voltou. E isso constata-se facilmente quando nós tentamos calcular as taxas de crescimento da despesa de saúde em termos reais desde 1980 até 2016, o último ano para o qual temos dados. E uma das características desse crescimento que mais me marcou é que ele é contínuo, sistemático e sem grandes variações. Por exemplo, na OCDE, nós temos um crescimento de 3% no período de 1980 a 2016, mas se olharmos apenas para o século XXI, o crescimento é também 3%. Na União Europeia, a mesma coisa, não há praticamente alterações. Em Portugal, parece que sim, que houve uma mudança importante. O crescimento que era quase 4% no período desde 1980 caiu para apenas 1,5% neste século, nos últimos 15 anos. Mais uma vez, o que está aqui em causa é o período 2010-2012, porque se retirarmos esse período da análise, temos um crescimento de 2,5%, que é praticamente em linha com os 3%. Isto é, há sistematicamente, nos últimos 40 anos, um crescimento da despesa em termos reais, um crescimento que anda ali à volta dos 3% ao ano, e 3% ao ano é acima do crescimento do PIB, ou seja, estamos a aumentar a despesa em saúde a um ritmo mais acelerado do que os recursos que temos disponíveis estão a crescer. Isso faz com que, quando nós comparamos a despesa em saúde com o produto interno bruto, com aquilo que é produzido todos os anos, vemos que também aqui há um crescimento. No caso de Portugal, passamos de uma despesa de saúde que anda ali nos 2%, ou andava nos 2% ao ano em 1970, para 10% em 2010, que foi o máximo que foi atingido. Depois, cá está a queda, e aqui em percentagem do PIB não se nota ainda a retoma do crescimento, mas, mais uma vez, com exceção daquele período muito específico da história de Portugal e não só, da história da maior parte dos países europeus, com exceção desse período, que foi o período de 2010-2013, o que nós temos é uma tendência crescente do crescimento da despesa de saúde. Esse fenómeno está estudado, estão identificadas as causas, essencialmente na literatura nós encontramos 4 grandes causas para o aumento do crescimento da despesa nos últimos 40 anos ou 50 anos. A principal é a inovação e o progresso tecnológico.
na saúde, contrariamente à produção de parafusos de automóveis, o progresso tecnológico não é um progresso que economize a utilização de recursos, é um progresso tecnológico que acrescenta ao que existe, vem introduzir novas terapêuticas, novas soluções, vem aumentar a vida e, portanto, resolver uns problemas de saúde, mas criar outros, na medida em que as pessoas, vivendo mais tempo, têm mais contacto com problemas na área da saúde. E, portanto, é uma inovação que acrescenta despesa em vez de retirar despesa. O segundo fator é o aumento do rendimento real. A saúde é algo que nós todos damos muita importância e como noutros bens, à medida que o nosso bem-estar, o nosso rendimento vai aumentando, vamos preocupando cada vez mais com a saúde. Portanto, é natural que a melhoria do bem-estar, a melhoria do rendimento tenha estado associado a esse aumento da despesa de saúde. Há mais dois fenómenos que explicam este crescimento. Um é um fenómeno muito técnico, é a questão da baixa produtividade do setor. Como eu disse há pouco, o progresso tecnológico na saúde não poupa recursos, não poupa trabalho, contrariamente ao que se passa no progresso tecnológico de outros setores. Isso significa que os custos de produção na saúde não baixam ao mesmo ritmo que baixam nos outros setores. Ou seja, os preços no setor da saúde terão que crescer mais para compensar essa falta de produtividade ou essa falta de crescimento da produtividade, o que faz aumentar a despesa da saúde face aos outros serviços. E, finalmente, o envelhecimento da população, que já aqui foi referido várias vezes. E a razão pela qual eu trago estes fatores é para refletir convosco se é expectável que no futuro a pressão que estes 4 fatores fizeram sobre a despesa de saúde tenderá a aumentar ou a diminuir. Ora, a minha percepção é que, a não ser que algo corra muito mal, a pressão deverá aumentar. Porque a inovação continua. O professor Vasco Carneiro dizia há pouco que a indústria farmacêutica é a indústria mais inovadora de todas e, portanto, devemos esperar no sentido de prever e no sentido de desejar que essa inovação continue. O rendimento também, queremos que o rendimento continue a aumentar. Este problema não vai desaparecer, porque pela natureza da prestação de cuidados de saúde, que é uma prestação muito voltada para o contacto direto, contacto pessoal, naturalmente vamos continuar a ter custos que não crescem, que não se reduzem ao mesmo ritmo que a atividade industrial, onde a possibilidade de substituir o trabalho humano por outras soluções é muito maior. E o envelhecimento da população, também já foi aqui dito hoje, está, em vez de diminuir, a agravar-se. E, portanto, aquilo que podemos esperar desta análise é que, quando nós vemos que houve no passado um crescimento contínuo do peso da despesa em saúde no PIB, ou seja, cada vez mais recursos que nós produzimos vão sendo dirigidos para a saúde, essa tendência deverá continuar. Nesta fase, as pessoas começam a pensar, lá está o economista a dizer mal da saúde. Não é isso que eu estou a dizer, eu estou a constatar um facto. Porque se, por um lado, esta despesa está a aumentar, essa despesa, contrariamente a outras, esta despesa não é deitada fora. Esta despesa tem resultados. Tem resultados em termos de melhoria do estado de saúde, que são notórios. Os ganhos em saúde que nós observamos no mesmo período são qualquer coisa de espetacular. Nós temos uma esperança de vida que passou de 65 para mais de 80 anos, nestes 40. É um crescimento, uma melhoria de esperança de vida fantástica que devemos agradecer ao sistema de saúde, qualquer que seja o indicador que nós usemos, a mortalidade prematura, a mortalidade infantil, os resultados são os mesmos. Neste período em que houve um grande aumento da despesa de saúde, há também uma melhoria enorme do estado de saúde. É verdade que associação e causalidade não são a mesma coisa. É verdade que o facto de, no mesmo período, terem ocorrido as duas coisas, aumento da despesa e melhoria dos indicadores de saúde, não significa que haja uma causalidade da despesa para os ganhos de saúde. Não significa, mas há boas razões para pensarmos que existe essa causalidade.
Recentemente, a OCDE publicou na sua revista bianual sobre o estado de saúde dos seus membros, do Health at a Glance, tinha lá um estudo em que tentava identificar os principais fatores que contribuíram para esta melhoria da esperança de vida nos últimos anos, concretamente para o período de 1995 a 2015. E eles identificaram um conjunto de fatores que estão aqui apontados e testaram a ver até que ponto cada um destes fatores terá contribuído para os ganhos de esperança de vida. E nesses fatores, aqueles que têm o maior impacto são a melhoria da educação, a literacia, que aqui já foi referida hoje. Aliás, eu vou falar de muitas coisas que já foram aqui referidas hoje, porque mostra a importância destes assuntos que foram discutidos até agora. A literacia, a educação, têm um impacto enorme nesse aumento da esperança de vida. Naturalmente, a melhoria do rendimento, as pessoas vivem em condições melhores, têm um melhor estado de saúde. A mudança nos estilos de vida, nomeadamente em termos do consumo de tabaco e de álcool, mas também a despesa de saúde. O valor que aqui está é a estimativa desse estudo de qual é o impacto de um aumento de 10% em cada uma destas variáveis na esperança de vida medida em meses. E, portanto, estes 3,5 significam que se aumentarmos 10% a despesa de saúde, a esperança de vida aumenta 3,5 meses. É muito, é pouco. Eu fiz umas contas para Portugal. Isso significa que se nós quisermos aumentar a esperança de vida em um ano, teríamos que aumentar a despesa de saúde em 34%. 34% dos 16 mil milhões de euros que é a despesa de saúde em Portugal são 5 mil milhões, é muito dinheiro, mas esses 5 mil milhões vão evitar que 110 mil pessoas acabem por falecer neste ano. Isso dá, por ano de vida, 51 mil euros, não é um valor baixo, mas é um investimento que nós, enquanto sociedade, temos que conseguir. Este valor de 50 mil euros é um teto. Há outras metodologias que eu podia ter usado e davam valores mais baixos. Eu não cheguei a nenhum valor inferior a 20 mil euros. E, portanto, estamos ali entre 20 mil e 50 mil euros por ano de vida, o que nos põe nas fronteiras dos valores de referência que geralmente utilizamos, e isso mostra-nos que investir mais em saúde pode ser ou não um bom investimento. Aquilo que eu queria deixar claro é que, primeiro, a despesa em saúde não é uma despesa, não é um gasto, não é algo que desapareça, é um investimento, é uma despesa que se faz, tem um retorno no futuro, e esse retorno é um retorno que podemos considerar que é bom ou mau, se vale a pena investir 20 mil euros ou 50 mil euros para ter mais um ano de vida, é um juízo de valor, mas é um juízo de valor que mostra que mais despesa tem efeitos concretos no nosso bem-estar. Mais despesa significa mais saúde e significa também que menos despesa implica menos saúde. E esse é o problema de fundo que nós temos. Se nós quisermos manter as expectativas que a população em geral tem, e manter as expectativas é manter os ganhos em saúde que têm sido observados nos últimos anos, temos que aumentar a despesa de saúde regularmente ao longo do tempo. Eu fiz umas estimativas com base nesta tendência que não são muito diferentes dos resultados que 2 estudos de há uns anos atrás que chegaram. Um estudo é do Fundo Monetário Internacional, outro da Comissão Europeia, são os 2 estudos à volta do impacto do envelhecimento nas contas públicas, mas analisaram o impacto do envelhecimento na despesa em saúde e não só. E, portanto, com base nesses 2 estudos, com base em alguns cálculos que eu fiz, cheguei a estas projeções que aqui estão. Basicamente significa que a despesa em saúde passará de 9% do PIB para qualquer coisa entre 11% e 13%. Ou seja, estamos a falar de um aumento de 2 a 4 pontos percentuais do PIB, um aumento de 25% a 50% da despesa de saúde. 25% a 50% de aumento parece muito, e de facto é muito. Mas não é nada que não tenha acontecido no passado.
Aliás, esses 25% a 50% de aumento são a continuação da tendência do passado. E, portanto, no passado, os ganhos que nós tivemos, os ganhos que hoje nós apreciamos, foram fruto de uma decisão de uma geração que achou que valia a pena dedicar cada vez mais dos seus recursos à saúde. Em 1970, dedicávamos 2% dos recursos à saúde. Em 2010, chegamos aos 10%, 5 vezes mais. E, portanto, aquele esforço que chegamos aqui neste quadro, que representa um aumento de 25% a 50%, não é nada comparado com o que aconteceu no passado. Mas é muito. E é muito, sobretudo, quando nós comparamos com o financiamento disponível. Em Portugal, o financiamento da saúde tem, essencialmente, duas fontes. O Serviço Nacional de Saúde e o Orçamento de Estado, que é responsável por 60%, um pouco mais, da despesa de saúde, e as famílias, através de pagamentos diretos, que são responsáveis, nos dados de 2016, por 27%. Isso significa que, se nós queremos um aumento da dimensão do que estamos aqui a falar, de 25% a 50%, não é certamente através destas rúbricas que representam 2%, 3%. Os seguros de saúde, mesmo que duplicassem, acrescentavam 4% à despesa em saúde total. Não é nada. E, portanto, se nós queremos financiar um esforço de investimento em saúde desta dimensão, as fontes de financiamento só podem ser duas: as famílias nos pagamentos diretos e o Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde. Acontece que, no caso das famílias, o valor da despesa em saúde das famílias portuguesas já é relativamente elevado. Portugal está aqui, tem um peso dos pagamentos diretos às famílias que é 2,5% do PIB, muito acima da média da OCDE, que é 1,8%, e, se repararem, isto está por ordem decrescente. Portugal está em quinto lugar, ou seja, só há 4 países da OCDE onde a despesa das famílias é maior do que em Portugal. Pretender aumentar muito esta componente não é realista. Não é realista, não seria aceitável e não seria possível, de facto. Podemos ter aqui algum aumento, mas dá-nos 0,5% do PIB, na melhor das hipóteses, e mesmo assim, aumentar em 0,5% do PIB este esforço já era um esforço muito grande para as famílias portuguesas. Sobra o setor público. E porquê que... O que é que o setor público pode fazer aqui? Pode fazer muito, e pode fazer muito porque o ponto de partida, contrariamente às famílias, onde Portugal está no grupo dos que mais gastam, no caso do setor público, está no grupo dos que menos gastam. Portugal está aqui, em termos de despesa pública em saúde em percentagem do PIB, com 5,9%, contra uma média da OCDE de 6,7%, e, mais uma vez, como isto está por ordem decrescente, reparem que estamos claramente na metade que gasta menos. E, portanto, isto já é uma pista que sugere que, se outros países suportam despesas em saúde que são, em vez de 6, 7, 8 ou mesmo 9% do PIB, despesas públicas, certamente que aqui há alguma margem para crescer. Essa margem é ainda mais clara quando nós comparamos a despesa em saúde não em função do PIB nacional, mas em função da despesa do Estado, que é o que faz neste quadro aqui. O que este quadro mostra é a despesa pública em saúde em percentagem da despesa pública total, isto é, daquilo que o Estado gasta, quanto é que vai para a saúde. A média da OCDE são 15%, há países onde esse número passa aos 20%, em Portugal o valor são 12,3%. Mais uma vez, somos dos que menos investem em saúde. O Estado português é dos Estados da OCDE que menos investe em saúde da sua despesa. Não é em valor absoluto, não é em percentagem do PIB, é da despesa pública, do dinheiro que o Estado gera, do Governo gera. A parte que destina à saúde é das mais baixas da OCDE. E, por isso, há aqui alguma margem. Por exemplo, se nós passássemos para a média da OCDE, 12 para 15, era um aumento de 25%. Parte do problema estava resolvido. Só que o problema
é relativamente complicado porque a razão principal pela qual em Portugal o Estado dedica tão pouco à saúde, dedica uma parcela dos seus recursos tão pequena à saúde, é porque no passado gastou muito mais e sofremos um ajustamento naquele período de 2010-2012. A linha vermelha mostra a despesa do Serviço Nacional de Saúde em termos reais, corrigindo os efeitos da inflação. E como podem ver, na primeira década deste século, os valores oscilaram bastante, mas andaram sempre aqui num raio de 5%. A partir daí, a partir de 2010 a 2013, há um ajustamento que já referi, que é um ajustamento de mais de 20%, mas desde então recuperou alguma coisa, mas muito pouco. Estamos a um nível que é 20% abaixo do valor mais elevado. E, portanto, porquê é que houve este ajustamento tão forte no caso da saúde? Há uma razão óbvia, é que nós tínhamos um problema de contas públicas, era preciso reduzir a despesa pública e, portanto, ao reduzir a despesa pública, naturalmente que também a despesa de saúde foi afetada. Isso é uma razão, mas é apenas uma parte da história. Este foi a redução da despesa pública que foi efetuada, passou de 46% do PIB para 38% do PIB, é um esforço significativo, tinha que ser feito porque não era sustentável manter aqueles níveis de despesa pública, mas a composição do ajustamento da despesa não era uma imposição. Isto é, a redução da despesa era. A redução da despesa era limitada pelos recursos disponíveis. O Estado tinha que gastar menos porque não tinha mais recursos para isso. Mas a escolha de que rúbricas é que vai gastar menos é uma opção política. E essa opção política está ilustrada aqui embaixo. Esta linha azul mostra a contribuição do orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde em percentagem da despesa pública total. Qual é a parte da despesa primária, a despesa que o Governo controla, que era dirigida para a saúde? E como podemos ver, com exceções do ano 2012, em que houve um pagamento excepcional para recuperar dívidas do passado, o valor andou sempre aqui na casa dos 11% e essa é a mensagem mais negativa do dia de hoje, para 2018 prevê-se um agravamento deste valor. Ou seja, 2018 vai ser o ano deste século onde o Estado investe menos em saúde em percentagem da sua despesa total. Isto representa uma opção política. Não é mais nada a não ser uma opção política. Podia o Estado, o Governo, ter optado por, em vez de reduzir a despesa de saúde, reduzir a despesa com a segurança, com a educação, com as pensões, com as várias rúbricas do Orçamento de Estado. O que decidiu foi reduzir a despesa em saúde, tanto como as outras, até um pouco mais do que as outras, se bem que aí as diferenças não são significativas. Mais uma vez, com exceção do ano 2012, onde houve ali um investimento para recuperar dívidas em atraso. Essa opção política é uma opção política que tem custos, que tem consequências. E as consequências são o resultado da minha introdução. É que se o aumento da despesa gera ganhos em saúde, a redução da despesa vai ter impacto na saúde também. E, portanto, se esta opção política continuar, a consequência vai ser uma degradação do estado de saúde dos portugueses, até porque as pressões, nomeadamente do envelhecimento da população, vão ser cada vez maiores. Repito, há aqui uma margem importante que mostra que outras sociedades fizeram outras opções. E, portanto, o que é que nós podemos fazer para resolver o problema? Esta aqui é a dimensão do problema. A linha vermelha é a projeção da despesa que há bocado vos mostrei. A linha azul é o financiamento disponível para o Serviço Nacional de Saúde se não houver a tal alteração de política. Se mantivermos as mesmas opções dos últimos anos, o que vai acontecer é que vai haver um déficit cada vez maior. Aliás, já há. Nós sabemos que todos os anos há centenas de milhões de euros
de despesa que não é paga, nova despesa que não é paga, mas esse problema vai se agravar ao longo dos anos se não houver nenhuma alteração. A dimensão do problema é que em 2040, ou seja, daqui a 20 e poucos anos, teríamos um déficit de 3,4% do PIB. Obviamente nunca acontecerá esse déficit porque antes disso o sistema falia. Em 2030, daqui a 10 anos, estamos a falar de 2% do PIB. É esta a dimensão do problema da sustentabilidade. Precisamos de, números redondos, 2% do PIB nos próximos 10 anos e mais 2% do PIB, mais 1,5% nos 10 anos seguintes. Temos que resolver este problema, que é este afastamento entre estas duas curvas. Como é que podemos resolver este problema? Duas formas: subindo a linha azul e baixando a linha vermelha. Ou seja, mudando a política do governo, investindo mais em saúde, como, aliás, foi tradição em Portugal com todos os governos até 2010, e controlar o crescimento da despesa, criando um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente. Porque se nós controlarmos o crescimento da despesa sem ganhos de eficiência, o que vai acontecer é consequências negativas para a saúde dos portugueses. Se conseguirmos isso com ganhos de eficiência, aí não haverá impacto. E é aí que entram as recomendações que o Fórum tem feito e que, ou pelo menos algumas delas, e que eu vos trago aqui. A primeira recomendação que o Fórum apresentou foi a convergência da despesa pública em saúde para a média da OCDE em percentagem da despesa pública total. Dos 12,3% para os 15,3% são os valores que estão aqui em causa, ou seja, um aumento de 25%. Porquê uma recomendação em termos de despesa pública então, e não em termos de percentagem do PIB? Porque o Governo, que é quem tem a capacidade de decidir estas questões de política de saúde, o Governo controla a afetação da despesa nas várias rúbricas. Essa é uma opção de política. Tem menos controle sobre o total da despesa. Isso está condicionado pelos recursos disponíveis. E, portanto, se nós fizermos a recomendação em termos daquilo que o Governo efetivamente controla, temos uma probabilidade maior de que essa recomendação seja seguida, ou pelo menos eliminamos uma desculpa para o Governo não a seguir, que é a desculpa, não temos recursos para isso. A questão aqui é que temos recursos porque esta recomendação parte dos recursos disponíveis. A única coisa que dizemos é que dos recursos disponíveis temos que canalizar mais para a saúde, como todos os outros países, ou quase todos os outros países da OCDE fazem. Temos que ser um país do primeiro mundo na área da saúde. E a forma de o fazer é ter um investimento em saúde compatível com isso. Se nós convergirmos nesta direção, estamos a falar de um aumento de 2 mil milhões de euros. É muito dinheiro. Obviamente que não há governo nenhum que concorde com o aumento desta dimensão imediato, mas aquilo que nós todos podemos, e na minha opinião devemos fazer, é sensibilizar os responsáveis políticos para a necessidade de convergir nessa direção e não divergir. Não acontecer como o Orçamento de 2018, em que em vez da percentagem da saúde no total da despesa pública aumentar, diminui. E, portanto, temos que pressionar para que haja aumentos significativos da saúde, porque, repito, sempre foi assim, e sempre foi assim porque é a natureza da despesa de saúde, é uma despesa que tem tendência a aumentar. Senão, vamos regredir em termos de ganhos em saúde. Portanto, como eu dizia, são cerca de 2 mil milhões de euros, é 1% do PIB. Recordo-vos que há bocado falava num déficit de 2% a 3,5%, significa que isto resolve metade do problema. Mesmo que conseguíssemos isto, só tínhamos metade do problema resolvido. A outra metade terá que passar necessariamente por um aumento da eficiência. E aí, já hoje foram feitas muitas propostas nesse sentido. Há duas propostas que eu vos trazia. Essas duas, uma delas já aqui foi referida exaustivamente, que é focalizar nos resultados e mais do que nos atos.
Eu, há pouco, quando vi o filme que a doutora Margarida Bajanca apresentou, aquele filme do hospital que conseguiu melhorar a qualidade de vida dos seus doentes, eu, no fim, olhei para a cara do gestor e pensei, mas vais faturar o quê? Vais ganhar dinheiro como? Limpaste, não foi ninguém ao hospital. E agora vais ganhar dinheiro com isso? Se continuarmos a financiar hospitais com base em consultas, com base em tratamentos, com base em episódios de urgência, com base em episódios de hospital de dia, com base em internamentos, nunca na vida aquele tipo de modelo será implementado. Porque aquele hospital não faturou €1 naquele dia. Faturou o quê? Não foi lá ninguém. Não foi lá ninguém porque estavam todos bem tratados, mas não foi lá ninguém. Portanto, não faturou. A única forma de termos aqueles modelos de gestão e de organização do sistema muito mais eficientes é o modelo de financiamento ser adaptado a esses modelos de integração. E a única forma daquele hospital ganhar alguma coisa com aquela mudança fundamental é se esse hospital for remunerado não pelo número de consultas que faz, não pelo número de cirurgias que faz, não pelo número de episódios de urgência que tem, mas pelos resultados em termos clínicos dos doentes que está a seguir. Se, pelo contrário, penalizarmos o hospital pelos internamentos evitáveis, aí sim, aí é que o hospital vai conseguir mudar e aumentar a eficiência. Mas se mantivermos o modelo de financiamento, o resultado vai ser o mesmo. Há uma expressão que eu cito muitas vezes porque acho que é decisiva aqui, que é a definição de insanidade do Einstein. O Einstein dizia que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e explorar resultados diferentes. Se nós continuarmos a financiar do mesmo modo, os resultados vão ser os mesmos. E vão ser os mesmos de sempre, com a ineficiência de sempre. Precisamos de mudar radicalmente. Esta é uma solução. É importante que haja passos nesse sentido, mas o fundamental é o de financiamento. A outra recomendação é a separação entre financiamento e prestação. Nós temos, no nosso Serviço Nacional de Saúde, um problema de fundo. O financiador é a mesma entidade que é responsável pelas entidades prestadoras. O Ministério da Saúde financia os hospitais e gera os hospitais. Isso significa que os problemas de gestão são resolvidos pelo financiamento e vice-versa. E os problemas de financiamento são resolvidos pela gestão. Ou melhor, não são resolvidos. Transferimos os problemas de financiamento para a gestão, os problemas de gestão para o financiamento e, no final, temos um modelo que é ineficiente no financiamento e na gestão. Separando o financiamento da gestão, vamos conseguir aumentar a eficiência de uma forma muito simples. Se quem financia pagar a quem prestar melhor serviço e mais barato, certamente que haverá um incentivo para que o serviço seja melhor e mais barato. Se quem financia for quem presta, não há nenhum incentivo para aumentar a eficiência. Mais uma vez, se não mudarmos nada, nada mudará em termos de resultados. E, portanto, em conclusão, aquilo que o futuro nos espera em termos de financiamento e sustentabilidade do SNS é uma de duas coisas. Ou deixamos tudo na mesma e vemos a qualidade do SNS e o estado de saúde da população portuguesa a degradar-se gradualmente, ou tomamos as decisões, algumas delas difíceis, que é preciso tomar enquanto sociedade, e mudamos radicalmente em duas áreas. Primeiro, no investimento que o Estado faz na saúde, o financiamento público da saúde tem que aumentar e aumentar significativamente. E segundo, mudar a forma como organizamos a prestação de cuidados de saúde para que a eficiência aumente. Sem essas duas mudanças, e são mudanças importantes, são mudanças que vão ter custos, sem essas mudanças, o resultado final vai ser um sistema de saúde pior do que aquele que temos hoje. Muito obrigado.